irmão, irmã, Deus abençoe a todos. Mais uma vez voltamos aqui com o nosso Chaves do Evangelho dentro de uma série sobre uma pergunta. Você está no caminho certo? Que caminho? As Escrituras nos conduzem a Deus. Eu me vejo aqui no terceiro vídeo em falta com tantas escrituras e com apenas a restauração de que Deus falou aos seus profetas, seus servos, a promessa que ele fez de que haveria esse tempo. Eu entrei no vídeo passado em algumas coisas, eu sei que terminei um tanto quanto rápido ali, mas tem tantas outras coisas que precisavam ser restauradas, já foram. Dentro do Evangelho, nós podíamos tomar uma mensagem chamada A Restauração da Árvore Noiva, e aí sairia até bem dos rudimentos. Rudimentos que eu diria, por exemplo, mulheres pregadoras, mulheres que não devem cortar seus cabelos, Santa Ceia, batismo, homens, quais são os homens? E aqui no Chaves do Evangelho tem lá atrás, na nossa playlist, você encontra quais são os homens que podem ter o ministério. Homens casados várias vezes, né? Casamento e divórcio. Isso foi uma restauração. Mas quem nos trouxe tudo isso, baseado em 3 escrituras. Amós 3,7. O Senhor Jeová certamente não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Apocalipse 4, versículos 5 e 6. Eis que vos envio o profeta Elias. São Mateus 17, versos 10 e 11. Na verdade, vos digo que Elias virá primeiro. Elias dos nossos dias, tal como Elias do dia de Jesus, não tinha o nome de Jesus, ele não tinha o nome de Elias, mas ele tinha o nome de João, o Batista. Elias dos nossos dias se chama William Marion Branham. Aqui está ele. Tem uma coluna de fogo sobre a sua cabeça. No tempo do fim, Deus visitou essa última geração de maneira extraordinária no ministério profético do seu servo William Marion Branham, nascido em 6 de abril de 1909 em Burkesville, Kentucky, nos Estados Unidos. A sua vida peculiar, e aí essa vida peculiar é onde eu digo que nós tomamos características do seu ministério, da sua vida, para o identificar com a promessa feita nessas 3 escrituras já citadas. Sua vida peculiar foi marcada por fenômenos sobrenaturais, tais como visões, profecias que se cumprem e já se cumpriram, aparição de anjos, milagres, ressurreição de mortos e etc. Os seus ensinamentos e doutrinas estritamente baseados nas Santas Escrituras, a Bíblia, que se reconhece como a única autoridade em matéria de fé, mostrou que o Senhor Jesus Cristo, a Deidade Suprema, é o único verdadeiro nome entre os homens para a salvação. Somente a fé nele traz a vida eterna. O batismo bíblico é só aquele por imersão no nome do Senhor Jesus Cristo. Então vou colocar aqui alguns eventos sobrenaturais que marcaram a vida de William Branham, além daquilo que eu tenho mostrado, que eu trouxe sobre restauração, vídeos mais antigos que eu leio parágrafos das suas mensagens. Em junho de 1933, ele recebe a visão de 7 grandes eventos que
que terão lugar sobre a terra antes do tempo do fim. Enquanto ele batizava a 17ª pessoa no rio Ohio, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: como eu enviei João Batista para precursar a minha primeira vinda, assim eu te envio para preparar a minha segunda vinda. Vocês creem num profeta? Não, num homem. Espera aí. Nós estamos crendo no ministério de Elias, que veio para preparar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, mesmo estamos focados e envolvidos com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, assim como nos dias de Jesus Cristo, ninguém enxergou Jesus senão quando João mostrou, esse é o Cordeiro de Deus, nos nossos dias, Deus tem um profeta para fazer uma restauração e mostrar a Jesus. No dia 7 de maio de 1946, enquanto Israel se torna uma nação, o Senhor apareceu ao profeta irmão Branham e lhe deu a comissão de ir ao mundo para proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo com 2 sinais peculiares para confirmar seu ministério. Ele foi ao mundo pregando o evangelho e ele tinha 2 sinais que faziam culto de cura e ele podia pegar a mão de uma pessoa enferma e quando ele pegava a mão da pessoa enferma, a mão dele tinha algum formigamento, como se fosse uma espécie de uma alergia com algumas bolinhas assim. E quando ele orava por aquela pessoa, que da mão dele desaparecia aquele formigamento, aquela alergia ali, ele sabia que aquela pessoa estava curada e ele podia discernir que aquilo era uma enfermidade por um vírus, aquilo era uma enfermidade de bactéria e tal. Isso era um sinal. Assim como a Moisés foi dado os sinais, não é? Se eles não crerem nesse primeiro sinal, eles crerão no segundo sinal. Joga a sua vara no chão, a sua vara transforma em cobra, põe a sua mão no peito, sua mão vai parecer com lepra, põe ela de novo, ela vai ser curada. Deus também deu ao profeta irmão Branham 2 sinais. O segundo sinal é que ele conheceria o segredo do coração das pessoas. Ele podia, a pessoa chegava diante dele numa fila de oração e ele podia dizer, olha, o seu nome é tal, você mora em tal lugar e eu gostaria de deixar aqui sugerido para você, assista um filme chamado O Fundo Clama ao Fundo. Você vai ver o profeta William Branham numa fila de oração, pregando a palavra, daqui a pouco chama os enfermos e começa a trazer para eles o que nós chamamos de discernimento. Ele sabia o que estava no coração daquelas pessoas. Seu nome é tal, você veio de tal lugar. Isso que o mundo aí fica falando hoje, essa revelação de, tem uma pessoa entre nós aqui que está com um problema assim, só numa personificação. Assista esse vídeo, O Fundo Clama ao Fundo, William Branham. Você vai ver um profeta em ação. Coisa maravilhosa, tremenda para os nossos dias. Em 1950, uma aparição sobrenatural da coluna de fogo foi fotografada por cima da cabeça do irmão Branham, como eu te mostrei, em Houston, no Texas. E essa aparição da coluna de fogo, uma pessoa foi desafiar o profeta, porque o profeta sempre dizia assim, há um anjo que me acompanha, e eu vejo esse anjo numa coluna de fogo. Só que só ele via. Um dia, em um desafio de um pastor que iria desmoralizar o profeta, ele contratou um repórter para tirar umas fotos ali daquele desafio, que ele estaria desmoralizando o profeta. Todas as outras fotos queimaram. Você sabe que as fotos antigamente eram com negativo, né? E só essa ficou.
e quando foi revelado, foi levado para o FBI. Essa foto está no Museu de Artes Religiosas em Washington, como sendo o único ser sobrenatural já fotografado sobre a cabeça do profeta Herman Brana. Em 1963, 7 anjos lhe apareceram num sinal misterioso no norte de Tucson, Arizona, e lhe deram a ordem para abrir, segundo Apocalipse, capítulo 10, verso 1 ao 7, os 7 mistérios dos 7 selos escondidos na Bíblia, os 7 selos de Apocalipse, capítulo 6. São essas as revelações misteriosas que são publicadas na forma de mensagens. A gente diz assim, o irmão Brana pregou a mensagem aqui, por exemplo, o super sinal, os selos, a revelação dos 7 selos, a revelação, uma exposição das 7 eras da igreja. Você está vendo aqui atrás a estante com quase todas, né, as mensagens do profeta Herman Brana. Nós as recebemos como literaturas, nós as temos como áudio. Você se colocar, por exemplo, no YouTube, escreva assim, William Brana em português. Você vai conseguir ouvir as mensagens de William Brana, que ele fala em inglês e tem uma tradução em português. Tudo isso é o que nós estamos pregando. Ele foi realmente um profeta enviado pelo Deus Todo-Poderoso, com sinais e prodígios para preparar o povo para o arrebatamento antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor, prometido em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Um grande profeta veio até nós e Deus visitou o seu povo. São Lucas, capítulo 7, verso 16. Esse profeta não veio aqui na terra apenas para fazer campanhas de cura divina. O profeta pregou 2 temas, várias mensagens com o nome o sinal, um super sinal que se deixa passar por alto, várias mensagens sobre esse tema. Depois o profeta pregou uma mensagem chamada A Voz do Sinal. E aí eu te explico aqui. Deus sempre fez sinais e maravilhas para atrair a atenção do povo. Porque quando acontece um sinal miraculoso, quando acontece um milagre, as pessoas dão atenção para aquele milagre. Mas por detrás de todo sinal sempre há uma voz. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 3, estava pastoreando umas ovelhas, um homem chamado Moisés, pastoreando as ovelhas do seu sogro, num lugar comum, numa montanha que ele levava as ovelhas todos os dias, e um dia, quando ele olhou, ele viu um arbusto, quer dizer, uma arvorezinha pegando fogo, mas aquele fogo não consumia a árvore. O normal é que uma árvore, ao pegar fogo, seja desfeita, seja consumida. Quando ele olha para aquele fogo que não consumia a árvore, aquilo lhe chamou a atenção. É um sinal. Agora, daquele fogo saiu uma voz dizendo, Moisés, chega-te até aqui. Quando ele vai, ele diz, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Opa! Tem uma voz atrás desse sinal. Qual que era a voz quando ele chega, já sem sandálias, já se rendido, sabendo que aquilo não era um fogo natural, aquilo era algo sobrenatural. A voz era, eu fiz uma promessa para Abraão, e eu desci para cumprir essa promessa, e eu estou te enviando no meu lugar, como representação. Ó Senhor, eu sou de fala pesada, eu vou enviar Arão, seu irmão, como seu profeta, você será Deus e seu irmão será seu profeta. Eu vou te dar sinais, o povo vai crer em você, você vai tirar o meu povo. Um sinal e a voz do sinal.
Nos nossos dias, Deus trouxe, se você, e você vai fazer isso, tanto aqui no nosso canal, como algumas indicações que eu já te dei, Profeta do século XX, o fundo clama ao fundo, William Branham em português, você vai ouvir essas coisas. Você vai ver que o ministério do profeta William Branham, nunca houve na Terra um ministério com tanta cura, com tanta ressurreição de mortos, com tantos outros ministérios surgiram a partir da influência do ministério do profeta William Branham. Eu posso citar os mais influentes: Billy Graham, T.L. Osborne, vários grandes ministérios saíram desse. Oral Roberts, é o que eu queria me lembrar, foram ministérios. Allen, também um grande pregador americano com dom de cura divina, Allen. São ministérios que surgiram a partir da influência do ministério do profeta William Branham. Mas eles vieram todos e ficaram apenas com os seus ministérios de cura. Mas atrás dos sinais que Deus deu ao profeta William Branham, tinha um ministério da revelação, da restauração da palavra. E aí, nós precisaríamos de, quem sabe, outra série para nós entrarmos num ministério adicional que Deus deu ao profeta irmão Branham. Lá em São Lucas, capítulo 17, o profeta irmão Branham, ou o Senhor Jesus Cristo, fala que quando chegássemos a um tempo tal como foi nos dias de Noé, assim seria nos dias da manifestação do Filho do Homem. Depois ele diz, tal como foi nos dias de Ló. Onde estão os dias de Ló dentro da Bíblia? Em Gênesis, capítulo 19, que é Sodoma e Gomorra. E ele disse que quando estivesse daquela forma, haveria a manifestação do Filho do Homem. E aí, você precisa entender que o dia de Sodoma e Gomorra tem a participação de Gênesis capítulo 18. E Gênesis capítulo 18, próprio Elohim visita Abraão na sua tenda, leia. E um dos sinais, o sinal que ele demonstra ser Elohim, o sinal que ele demonstra ser não só um anjo apenas, é que ele estava assentado, conversando com Abraão, e ele faz uma pergunta assim: onde está Sara, tua mulher? Que ele havia feito a promessa de que Sara, a mulher de Abraão, velha de 90 anos, estéril até então, ela daria luz a um filho. Agora, ele está na tenda de Abraão e diz assim: onde está Sara, tua mulher? Abraão responde: na tenda atrás de ti. Aí ele disse: por volta do tempo da vida, Sara, tua mulher, terá um filho. Sara, quando ouviu isso, ela riu lá dentro da tenda, no seu coração, pensando assim: porventura, eu já sendo velha, ainda terei prazer com o meu marido? Aí esse homem, veja, filho do homem, Gênesis capítulo 18, aqui do lado de fora diz assim para Abraão: por que Sara riu? Sara discorda, não ri. Ele disse: riste. Porventura haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Ali estava o sinal do Filho do Homem, o sinal do Messias. Quando Jesus encontrou aquela mulher lá no poço, ele diz: vai e chama teu marido. Não tenho marido. Dissestes bem, você teve 5 e o que tem agora não é teu. Espera aí, os nossos pais disseram que quando o Messias viesse,
viesse, ele faria essas coisas. Jesus diz, eu sou. Entende? Quando Jesus vai fazer a promessa do retorno desse ministério, ele não fala que como foi no dia da mulher do poço, como foi nos dias de Filipe e Natanael, quando Jesus disse, eis um israelita. Jesus discernindo os segredos dentro do coração das pessoas. Quando Jesus vai dizer isso, ele diz assim, como foi nos dias de Ló. Assim será no dia da manifestação do Filho do Homem. Quando o mundo chegasse à condição que você sabe que está nos dias de Sodoma, estamos nos dias de Noé, nós estamos naquele dia de violência, de maldade, de sodomia, nós estamos nesses dias. Nesses dias deveria haver a manifestação do Filho do Homem. Qual que era a manifestação, o sinal da manifestação do Filho do Homem? O sinal da manifestação do Filho do Homem fazia parte de um dos 2 sinais que eu li que Deus deu ao profeta William Branham, de conhecer os segredos de seus corações. Tá. Opa, esse é um sinal. Cadê a voz do sinal? A voz do sinal é a revelação dos mistérios de Deus contidos dentro de Apocalipse. Qual capítulo de Apocalipse? Todos os capítulos de Apocalipse têm os mistérios de Deus. E em todos os capítulos, os mistérios de Deus foram revelados através do ministério do profeta irmão Branham. Por isso eu te digo, esse Elias esperado já veio. Esse tempo da restauração já veio. Esse tempo do refrigério, pela presença do Senhor, também já veio. E aí, eu quero deixar aqui a última escritura para você. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Esse Senhor vem. Aí ele diz que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não vamos preceder os que dormem, porque a gente vai fazer parte desse mesmo Senhor trazendo uma mensagem que reúne um povo e aí nós seremos transformados. Eles ressuscitarão primeiro, nós seremos transformados, subiremos e encontraremos o Senhor agora, esse não mais Filho do homem, nós vamos encontrar o próprio Senhor Jesus Cristo nos ares. Mas ele terá sido representado e manifestado aqui embaixo de uma forma sigilosa, em segredo, em mistério, através do ministério de um homem. E esse ministério de um homem, Filho do homem, esteve sobre o profeta William Branham e agora ele está, assim como o ministério de Elias esteve na sua segunda parte, sua segunda cavalgada, sua segunda etapa esteve sobre Eliseu, esse ministério está hoje sobre um povo, que quem sabe você pode fazer parte dele, tal como a noiva do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Eu sei que não consegui te explicar tudo, mas espero ter te ajudado a compreender parte da Escritura e com a compreensão de parte você buscar por toda ela e que essa seja a grande bênção da sua vida, porque é da minha, compreender a Escritura Sagrada. Eu creio. Sim, eu estou no caminho certo. Você está? Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.